Vamos ver alguns textos bíblicos que provam que não existe trindade, mas apenas um único Deus, o Pai. Essa doutrina de que o que é trindade? Trindade é a crença em três deuses, como se fosse um só Deus. Além de crer no Deus Pai, é a crença num Deus Filho e a crença num Deus Espírito Santo. Esta é a doutrina da Trindade. Uma doutrina que nasceu lá, na época da Torre de Babel. Essa doutrina ela passou pelo paganismo, por vários países, pelas nações, e ela chegou até o catolicismo, e do catolicismo ela entrou também nas igrejas protestantes, na igreja adventista, e enraizou como uma praga no mundo. Hoje a Trindade é defendida por todas as igrejas, com exceção ainda do povo de Israel. Os judeus ainda preservam a doutrina do Deus único, o Pai. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Quem acredita que o Senhor Jesus e o Espírito Santo é Deus, é um transgressor da lei de Deus, do primeiro mandamento. E não transgride por ignorância, mas transgride por rebeldia, por amor à religião, medo de ser ridicularizado, né? Medo de sofrer a represália, de ser taxado como hereges. O mesmo que aconteceu lá no passado. As pessoas acreditavam até em Jesus, mas não podia falar nada, medo de ser expulso do povo. Então eles eram obrigados ali a manter essa doutrina maldita. E a vida o primeiro, o João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O próprio Senhor Jesus disse isso. Que a vida eterna é essa, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 Coríntios 8,6 diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Isso é o apóstolo Paulo falando. Em 1 Timóteo 2,5 é o apóstolo Paulo também falando: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, é o único mediador. Judas, o penúltimo livro da Bíblia, diz assim: há um único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Quem salva o pecador é Deus, por meio de seu Filho Jesus. A pessoa fala: Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Mas Deus é que salva por meio dele. É ele e Deus, Deus e ele, os dois salvam. Deus, por meio de Cristo, salva o pecador, sim. Quero, entretanto, que saibais que ser Cristo o cabeça de todo homem. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11,3. Em 1 Coríntios 8,4 diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que todo ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Não existe, tá? Esse negócio de Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Não, isso aí nós não podemos pôr isso na nossa cabeça. Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, só o Pai é Deus. E Jesus é o Filho de Deus. 1 Crônica 17,20. Senhor, ninguém há semelhante a ti.
e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvidos. Então, 1 Crônica, lá o profeta diz, né? Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Samuel, capítulo 7, 22. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Não há outro Deus, tá? É um único Deus. É um único Deus. O mesmo que o Senhor Jesus disse em Marcos, lá em Marcos, Jesus disse, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O mesmo que o Senhor disse em Marcos 12, 29, está escrito também em Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não podemos ter mais de um Deus, adorar três como se fosse um. Isso é transgressão da lei de Deus. Mas como as pessoas começam a entrar nesse caminho, Satanás cega o entendimento das pessoas. Elas passam a ter três deuses, adorar três. E de repente elas mesmas se confundem, elas mesmas começam a dizer, não, mas é um só, não é três, é um só. Isso que significa, Satanás cegou o entendimento delas. Elas não conseguem mais enxergar a verdade. Elas não começam. É hipnotismo. Essa doutrina da Trindade é hipnótica. Ela hipnotiza as pessoas. Efésios 4,6 diz: há um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios diz, né, a carta de Paulo aos Efésios: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Jesus falando lá diz, subo para meu... João 20, 17. Jesus diz, subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Jesus tinha um Deus. Tinha, não, tem, né? Jesus tem um Deus. E o Senhor Jesus tem um Pai. Por isso que ele diz, subo para meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. O Senhor Jesus tem um Pai e tem um Deus. Ele não é Deus. Nós temos que ter a ousadia de falar o que está na Bíblia. Que a igreja não vai te salvar, a igreja não vai te libertar da escravidão do pecado. A igreja não vai defender sua causa lá no tribunal. Ninguém vai. É só Jesus. Se você não crê na verdade, você vai perder. Quem quiser crer que o Senhor Jesus e o Espírito Santo é Deus, pode até crer. Pode até crer. Mas estão acreditando em uma doutrina pagã. Estão acreditando numa doutrina pagã, uma doutrina mentirosa. E vai custar a sua vida. Que Deus abençoe, que você não seja mais... Se você é um trinitariano, que você deixe de ser trinitariano. E se você já não era um trinitariano, vamos pregar essa verdade para tirar outras almas do lamaçal.